enunciado, não muda de um ano para o outro, é sempre essa quantidade constante, então você tem o que a gente chama de progressão aritmética. A progressão aritmética é uma progressão mais fácil, porque como tu pode perceber, são simplesmente somas, tá bom? Então, dessa primeira parte do livro é o que tu precisa. Agora, ele vai dar uns outros exercícios aqui, bem, ele tá passando as coisas do livro como teoria, né? Eu acho que a gente não precisa focar em teoria, vamos focar na prática, tá bom? Deixa eu pegar aqui um livro de matemática para te explicar isso que eu acho melhor. Deixa eu só abrir aqui. Ué, não tá abrindo o livro? Agora abriu. Beleza, deixa eu mostrar para ti aqui. Ó, a progressão de fato vem depois do negócio que nós estávamos vendo na aula passada, que era simplesmente sequências, né? Então, olha só, progressão aritmética vem logo aqui. Deixa eu dar um zoom para tu ver. Então, além de sequências, eu acredito que para esse conteúdo tu vai ver progressão aritmética e progressão geométrica. Então, vamos focar na progressão aritmética hoje. 390 e poucos aqui, né? 392. Acho que eu dei zoom demais aqui. Ó, sequência, tudo que a gente já viu. E agora vai começar a progressão. Tá bom? Lembra que quando a gente estava falando de sequência, a gente estava falando sempre de uma forma onde você consegue perceber uma lógica no termo seguinte. É isso que a gente estava vendo na aula anterior. A gente jogava determinados números para o n, na tua sequência, lembra? E com isso você sabia encontrar qual que ser o termo da sequência para a 10ª posição, para a 11ª posição e assim vai. Tá bom? Agora a gente quer fazer uma equação que descreva tudo isso de uma vez só. Mas para entender essa equação, a gente tem que entender um negócio chamado razão primeiro. O que é a razão? É o quanto é somado ou subtraído de um termo para o outro. Por exemplo, lá naquele negócio da floresta que está no teu livro, lá mostrava claramente que a cada ano que passa, você diminuía em 5.000 quilômetros. Então a razão era 5.000 quilômetros. Só que vão ter sequências mais simples. Por exemplo, essa sequência que está aparecendo aqui. Né? Olha só, esta aqui. Você consegue perceber claramente que de um termo para o outro soma 5. Né? De 4 para 9 soma 5. De 9 para 14 soma 5. De 14 para 19 soma 5. Por isso que é uma progressão aritmética, porque é simplesmente somas. Ok? São simplesmente somas. E por isso que a razão é 5, porque a soma é sempre do valor 5. É isso que é uma progressão aritmética, beleza? Se tu quiser ser mais formal, tem aqui. Você pode bater um print aí, se for o caso. Mas progressão aritmética tem essa lógica muito simples, ok? Por exemplo, aqui no exercício ele quer calcular qual é a razão, ou seja, qual é esse número que soma ou que subtrai na tua progressão aritmética, em que você sabe termos específicos. Você sabe qual é o quinto termo e qual é o sexto termo. Ele te deu os valores do quinto termo e do sexto termo, ok? Então, para você descobrir qual é a diferença de um para o outro, olha só o que a gente faz aqui, a diferença mesmo, a subtração. Então veja como tudo faz muito sentido. Se a gente voltar no exemplo que eu estava mostrando há pouco, aqui, e se você fizer, por exemplo, 9 menos 4, vai dar 5. Se você fazer 14 menos 9, vai dar 5. 19 menos 14 vai dar 5. Ou seja, você sempre pode fazer a subtração de um termo pelo seu anterior para achar a razão. Tudo bem, Evandro? Sei. Certo.
Então, por exemplo, aqui olha só o que ele faz para resolver esse problema, sendo que ele te deu qual é o sexto termo e o quinto, ele simplesmente subtraiu o sexto termo e o quinto. É uma conta de fração, mas né, você já está no primeiro ano do médio, sabe fazer, se não souber a gente aprende. Então, aqui mesma coisa, olha só. Só de olhar Mas para eu tô isso no aqui. oitavo ano. Oi? Eu tô Ah, no tu no oitavo oitavo? ano. É verdade, é verdade. É que esse livro é de primeiro, esse assunto se repete. Tu vai ver a mesma coisa no ensino médio. Então, se tu for bem agora, vai precisar estudar bem menos ano que vem. Ou melhor, daqui a 2 anos, né, já que tu tá no oitavo. Muito bem. Então, por exemplo, aqui nessa sequência, meu caro, quem que você acha que é a razão aqui nessa que eu acabei de colocar essa seta? Como é a razão? Qual é a razão? É o sexto termo menos o quinto termo. Não, nada a ver. Ai, 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 vocês misturam as coisas, hein, cara? A razão é sempre um termo menos o anterior, não precisa ser o sexto, pode ser qualquer um. De novo, aqui, sempre que eu pego um termo pelo anterior, não dá 5, Entendi. certo? Então, você tem que pegar qualquer termo pelo logo anterior a ele. De novo, vou pegar os últimos aqui, eu não fiz a conta com eles. Mas se eu fizer 39 menos 34, vai dar 5, concorda comigo? Sim. Portanto, agora você pode fazer o mesmo aqui. Você pode pegar quaisquer termos. Você pega um termo, pega o seu anterior, faz a subtração e simplesmente com essa conta de menos, você encontra a resposta. Então, quem que você acha que se é que tem aqui, né, uma resposta, mas nessa aqui na A tem, qual que é a razão aqui? Me diga. A razão da primeira é 4. A razão da sequência é 4. Para todo Sim. mundo vai ser 4. Agora tu vai fazer todas as subtrações ali e vai ver que vai dar 4. Vai lá, faça todas, por favor. Eu já tinha feito. Foi assim que eu Ah, descobri. então, tu queres dizer a primeira, tu queres dizer a A, né? Muito bem. Então tá bom. Sim, isso que eu quis dizer. Isso. Veja que às vezes você tem uma sequência de números que não é uma progressão aritmética, porque a variação dos valores pode não ser o mesmo. Então ele pode te dar essa trolladinha na prova, entendeu? Ele vai colocar uma sequência nada a ver ali. Mas aqui, a princípio, todas são. Porque você tem aqui, perceba, uma outra sequência onde há sempre a mesma subtração. De um termo para o outro, sempre menos 3. Né? Imaginem você aumentando a sua dívida. Beleza? Entendi agora. Muito bem. Vamos agora fazer um exercício. Eu vou fazer uns, você vai fazer outros e assim vai, beleza? Eu vou Ok. fazer o A e você vai fazer o B e o C. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Como é que eu vou fazer o A aqui? Se o problema está me pedindo simplesmente se é uma progressão aritmética, a única coisa que eu tenho que perceber é se a razão é sempre a mesma. Ou seja, eu só tenho que fazer a subtração dos valores e perceber se um número menos o anterior vai continuar sendo o mesmo. Ok? Então, por exemplo, aqui, se eu fizer 9 menos 7, ou seja, o número menos o anterior, dá 5. Se eu fizer 11 menos 9, quanto que vai dar 11 menos 9? Não vai dar 5, vai dar 2. Percebeu? Então, tu tem respostas diferentes. Portanto, essa é uma conta onde você não tem a mesma razão para todos os termos. Sendo assim, não é uma progressão aritmética, beleza? Então, vamos colocar aqui não. Eu precisei fazer só
essas duas primeiras contas aqui para perceber isso. Oh, pera. Nossa. Cara, como é que tu não me corrigiu aqui, velho? Isso que dá, ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. 9 menos 7 é 2, né? Nossa. Então sim. Tô usando tóxicos. Nossa. Muito bem, então você pode fazer as outras contas e perceber que aqui também dá 2, porque 13 menos 11 é 2, 15 menos 13 também dá 2, ok? Então, sempre que você subtrair e dar a mesma resposta, você tem uma progressão aritmética. Agora eu vou querer que você faça para B e para C. Você vai ter que fazer todas as subtrações de um número pelo seu anterior e ver se vai dar a mesma resposta sempre, ok? Então você pode começar, vou te dar a dica, comece pela C, beleza? Depois a gente se preocupa com a B. Quando você terminar a C, me fale. A razão é menos 5. Maravilha! É menos 5 porque cada termo diminui 5 do seu anterior. Né? 25 e 30 diminuiu 5. 20 e 25 diminuiu 5. Assim vai, certo? Agora eu quero que você faça a B. Pela mesma lógica, quero que você descubra se é uma progressão aritmética ou não. Letra B agora? Exato. Não é. Ah, é? Me explique o porquê, por favor. Porque a razão não é um mesmo número, são números diferentes, É variados. verdade, muito bem. Não é uma progressão aritmética, mas eu vou te dar um spoiler. Isso aí é uma progressão geométrica de razão 2. Porque se você reparar, todos os termos são o seu anterior multiplicado por 2, não é mesmo? Se Sim. você reparar bem, é isso, né? O 4 é o dobro de 2, o 8 é o dobro de 4, o 16 é o dobro de 8. Mas isso vai ficar para quando estudarmos a progressão geométrica, beleza? Então, no problem, bro. Vamos ver as próximas aqui. Eu quero focar só nas questõezinhas mais simples, tá? Vamos fazer algumas contas agora que envolvem fração, que eu sei que pode cair na sua prova. Então, eu vou fazer a. Queria pegar uma mais fácil para ti. Tem umas contas meio difíceis aqui, né? Bem, eu vou fazer a C. Depois eu vou criar uma para você, tá bom? Vou pegar a C daqui e eu mesmo crio uma mais simples para ti fazer depois. Muito bem. Vamos verificar a progressão que aparenta ser aqui, né? Vamos lá. Para descobrir se é uma progressão, a gente tem que fazer a subtração e verificar se a razão é a mesma. Então, nós temos que fazer aqui o termo pelo seu anterior. Certo? Bem, quando a gente olha para isso, às vezes a gente não sabe como resolver, né? A gente não sabe como resolver. Você saberia fazer essa subtração aqui? Eu posso 17 tentar. dozeavos. Bem, eu vou fazer. Já que você acha que consegue, então eu vou fazer. Depois eu peço para você fazer outra.
Nesse caso, né, você tem duas opções. Ou você faria o mínimo múltiplo comum e perderia um tempão fazendo isso, ou você pode ser esperto. Você pode reparar que 12 é 6 vezes 2. Então a gente multiplica por 2 em cima e embaixo, certo? Sendo assim, quando você faz isso, olha só o que aparece. Eu acho que você concorda comigo que 13 vezes 2 é 26 e 6 vezes 2 é 12. E agora a gente pode somar, porque a gente só pode somar, lembre-se disso, já que você está no fundamental, é importante lembrar disso, a gente só pode somar frações quando elas têm o mesmo denominador. Somar ou subtrair, não importa, né? Então vai ficar 17 menos 26, tudo isso dividido por 12. 17 menos 26 é quanto? É 9, né? Ou melhor, menos 9. É 9 dividido por 12. Se tu quiseres, tu pode até dar uma simplificada. Porque eu acho que você concorda comigo que tanto 9 quanto 12 são múltiplos de 3, né? É verdade. Então lá da tabuadinha do 3, você encontra menos 3 quartos. Supostamente essa é a razão, tá bom? Portanto, agora é sua vez. Você pode pegar, agora, meu caro, pega esses, opa, esquei errado. Pega esses dois aqui, tá bom? Você faz o da frente menos o de trás. Ou seja, você vai ter que fazer 2 terços menos 17 dozeavos, ok? Tá certo. Quando você fazer isso, me diga qual foi a razão que deu. Não tem problema se errar, beleza? Só que dessa vez, já que é uma continha um pouco mais difícil, que envolve frações, eu vou querer que você bata uma foto e me envie para eu verificar como é que você faz contas de fração. Você pode olhar o que eu fiz aqui para usar como exemplo.
Nesse caso aqui, eu acho que eu vou ter que fazer o MMC, porque não tem como fazer a técnica da multiplicação, pelo que eu vi. Tem sim. 3 vezes 4 é 12, né? Se você Pois quer é. deixar os denominadores iguais para fazer a subtração, é só fazer 3 vezes 4. Ah, Você mandou uma continha. 4 sobre 12 menos 17 sobre 12 deu menos 9 sobre 12, de novo, menos 3 quartos. Então você acabou de encontrar que a razão é menos 3 quartos. É isso aí. Muito bem. Feito a nossa conta, provamos que a razão é menos 3 quartos. Então provamos que é uma progressão aritmética. Muito bem, cara. Muito bem. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero que você olhe esse problema D aqui. Deixa eu mostrar para você. Perceba que nesse problema D, ele não te dá os valores dos termos da sequência. Ele simplesmente te fala 1, a 2, a 3, a 4, a 5. É uma sequência que vai até o quinto termo. Mas ele te dá uma equação sobre os termos da sequência. Ele te diz que cada termo vai ser 3 vezes a posição do termo, uma vez que o n é a posição, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, etc., menos 5. Portanto, por exemplo, qual seria o A13 aqui dessa sequência? No lugar do n eu coloco 3. Então 3 vezes 3, menos 5. Isso vai ficar 9 menos 5, que é 4. Ok? Bem, a ideia é essa. Então, é muito conveniente nesse assunto, aparece com muita frequência, essa equação que descreve a tua progressão aritmética. Então é importante ficar atento a isso. Vai ter muitas equações como essa. Eu ia te perguntar, Evandro, se o professor não passou alguma lista de exercícios desse assunto. Você me mandou o conteúdo, né? Será que não tem uma lista de exercícios lá perto daquelas folhas que você me enviou? pelo que eu vi aqui, tem sim. Eu vou mandar foto. Ah, que legal. Pode enviar então, por favor. Que também tem, mas eu preferiria fazer coisas que o teu professor cobra, porque é provável que ele faça igual na prova, né?
Deixa eu pegar aqui. Ah, agora sim. Nossa, tem uns desenhos feios ali. Vamos ver. Numa progressão aritmética de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? Para conseguir resolver uma conta como essa, tem que fazer uso daquilo que eu estava lhe mostrando, que eram as equações, ok? Então eu vou fazer essa, na verdade, e depois eu vou lhe pedir para fazer uma que eu mesmo vou criar. Ok? Vamos lá. Vou fazer essa 2 aqui. É isso que eu vou fazer. Então nós já sabemos que a razão é 5. Nós sabemos que o primeiro termo, que a gente chama o primeiro termo de A1, é igual a 4. E a gente quer saber quem é o termo 44. Como a posição do termo é esse númerozinho que vem embaixo da letrinha, coloquei que eu quero... opa, melhor dizendo, falei besteira. Eu quero saber, cara, qual que é o n do termo igual ao 44. Eu quero saber qual é a posição dele. E as posições são dadas pelo valor dos n's, ok? Isso tem que ficar muito atento com isso. Uma coisa é a posição. Uma coisa é a posição. Outra coisa é o valor do termo. Perceba, o valor do termo é 44, mas qual é a posição dele? É isso que o problema está pedindo, ele quer saber a posição. Quando você lê posição, você já sabe que eu quero saber o n. Cuidado, hein? Tem que ficar bem atento com o que o problema está pedindo. Então, você tem algumas opções. Você pode, de uma forma muito tosca, ir somando, né? Já que a progressão é 5, a gente já entendeu que a cada termo que passa, tu tens que somar 5. Então, 4 mais 5 é 9, mais 5 é 14, mais 5 é 19, mais 5 é 24, e assim vai. Uma hora você vai chegar no termo 44. Então não tem problema fazer isso, mas imagine se ele tivesse pedido qual é o termo mil e pouco. Né? Qual é o termo do valor, qual é a posição do termo que está na posição mil e pouco. Então, aqui nós vamos usar uma equação, ok? A n igual, a equação é essa aqui, A1 mais n menos 1 sobre R, é vezes R, ok? Então, para o nosso caso, perceba que a gente já tem tudo. Nós temos o AN, nós temos o A1, tá vendo? AN, A1. Nós temos o R. Tudo que tu precisa para resolver essa conta está aqui. E o foco é isso. Tu queres achar o N. O N é o que tu queres, ok? Lembrando, a N é o 44, tá bom? E o teu foco é achar o N rosinha. Então tente fazer essa conta, joga os números ali. Não tem problema se errar, beleza? Eu preciso ir no banheiro agora e quando eu voltar, eu quero uma foto de como tu fez. Não tem problema se errar. Eu vou ver se eu consigo. Sem problema.
A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão? E aí, conseguiu jogar os valores na equação e chegar na resposta? Eu tô só somando mesmo. Maravilha. A ideia é essa. Mas perceba que tu quer achar o n. Então tu vai ter que isolar o n em algum momento, né? Fazer aquelas continhas de isolar letras. Mas no primeiro momento é só jogar os valores aqui, aqui e aqui mesmo, tá?
Tô achando meio devagar aí sua resolução, hein? Vamos lá, qual que é o valor do AN? Me diga. Ainda tô fazendo, é porque eu tava tentando visualizar direito aqui. Mas me diga, qual que é o Precaução. valor do AN? 44. Isso, então aqui eu coloco 44. Qual que é o valor do A1? 4. Isso, aqui eu coloco 4. O N é o que eu quero saber. Eu vou até deixar ele de vermelho aqui. O R é quanto? 5. Pronto. Então, você pode até passar esse 4 para o outro lado. 44 menos 4, igual. Agora você pode fazer o chuveirinho. 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Nossa. Bem, agora você pode até passar esse 5 para o outro lado. Vai ficar 40, né? 44 menos 4 é 40. Esse menos 5 vai para o outro lado, mais 5. Igual a 5N. Estou só isolando a letra. Quando a gente vai isolar as letrinhas na escola, a gente não deixa tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Lembra disso? Sim. Então eu deixei do lado direito quem tem N e do lado esquerdo quem não tem. Então ficou 45 igual a 5N. Agora, como eu quero deixar o N sozinho, eu passo 5 dividindo. Portanto, 45 dividido por 5 é 9. Então, o termo que é 44, nessa sequência que o primeiro termo é 4 e a razão é 5, vai ser o nono termo, ok? O nono termo. Se você continuasse aqui, você vê que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quando você chegasse no nono, ia dar 44, ok? Então, razoável, né? Razoável. Então eu vou criar um problema para que tu passe. Segue a mesma lógica. Então eu vou até dar um zoomzinho aqui e vou escrever aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui o negócio de escrever. Vamos lá. Para de ser enrolado o programa. Isso. Considere a não. Numa PA. Normalmente a gente fala progressão aritmética com essa sigla, PA. De razão 5. Opa, vamos trocar a razão aqui. De razão 3. O primeiro termo é 7. O primeiro termo é 12. Qual é a posição do termo igual a 45? Ok? Esse é o problema que eu quero que você resolva. E, de novo, você só precisa fazer o que a gente já fez hoje aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó, para não ser malvadinho? Eu vou salvar isso aqui e vou te enviar no WhatsApp. Então, tu pode bater o olho e tentar fazer parecido. Mas na prática, o que você precisa é perceber quem é a razão, quem é o primeiro termo, quem é o termo 44 e jogar nessa fórmula aqui, beleza? Essa fórmula aqui eu vou até copiar e colar aqui, porque é a única fórmula que tu precisa para resolver o problema. Só ela. Que isso, cara? Só ela, nada além dela, beleza? Então deixa eu te enviar o problema todo resolvido para tu poder olhar no WhatsApp. Cadê você? Tá aqui. De novo, é só jogar os números nos lugares, certo?
e achar o valor do N. Mesma coisa. Certo.
Vamos ver o que você fez, então. Fez jogo 45, passou subtraindo, fez o chuveirinho. Passo. Pera, tem um erro aqui. Veja que é 45 menos 18. 45 menos 18. É um 12. Tá, 12. Dá 33, beleza. Daí quando você passa esse menos 3 pro outro lado, ele troca de sinal. É menos 3 vem pra cá mais 3, certo? Percebeu seu erro? É verdade. Verdade, né? Então arrume aí, por favor. Agora deu 12. Agora deu 12, é isso aí. Então, vamos continuar. Deixa eu abrir aquela coisa que você enviou, com os exercícios. Deixa eu ver o 13 aqui, parece bom. Considere a sequência dos números positivos ímpares. Opa, positivos ímpares. Estamos aqui na 3. Os números positivos ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim vai. Colocados em ordem crescente. Calcule o 95º elemento. Então, você quer saber qual é o A95, certo? Você quer saber quem ficou feio, hein? Minha escrita ficou feia. Mas você quer saber quem é o A95, do N igual a 95, no 95º termo. Tá bom? Note que Ok. então você já sabe quem é o N. O N é 95, concorda comigo? Porque o N, nessa equação que a gente vem trabalhando, essa mesma equação aqui, que eu vou reescrever aqui, isso aqui é uma equação, tu tem que decorar, entende? O N sempre indica a posição do termo. Sempre. Bem, eu acabei de falar para você qual que é essa sequência dos números positivos ímpares, né? 1, 3, 5, 7. Então, 1, 3, 5, 7. Sendo assim, quem que é o primeiro termo dessa sequência? Como é? Quem é o Primeiro primeiro termo. termo da sequência dos números positivos ímpares? Vou começar a sequência de novo. 1, 1. 3, 5, 7. Quem que é o primeiro termo, então? 1. Isso. E agora a última coisa que a gente precisa para encontrar, perceba que a gente já tem o N e já tem o A1. Então a única coisa que precisa para encontrar o que o programa está pedindo, que é o AN, é a razão. Nós precisamos saber quem é a razão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de novo a sequência e você vai perceber quem é a razão. Note que às vezes você não precisa daquelas contas que nós estávamos fazendo para descobrir quem é a razão. Né? Então vamos falar de novo dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Então, de um termo para o outro, qual é a diferença? O quanto está aumentando de um termo para o outro dessa sequência? Pode falar, sem medo. É sempre o mesmo número que está somando aí. Qual que é? 2. Exato. Pronto. Então perceba que se você tiver
Os elementos, cara, você tem tudo que precisa para resolver o teu problema. Você já tem todos os elementos agora. Opa, paguei aqui. Queria sublinhar. Então, você tem o A1, tem o N, tem o R. E como o seu objetivo é achar o A95, agora a única missão que você tem que fazer é jogar as coisas aqui, beleza? Jogar os valores que nós acabamos de observar. Então vai lá, joga os valores e chegue na resposta, por favor. E aí, Evandro, quando é que você vai ter prova desse assunto? Me conta. Ainda não foi previsto quando. Hum, faz tempo que você não tem prova de matemática?
Há pouco tempo teve, mas eu não pude fazer. Então você tá sem nota? Eita. Tá difícil a conta aí? É, eu tô tentando aqui. A princípio é só jogar os números na equação, né? Consegui, vou mandar foto. Beleza. Quando mandar, fala, tá? Mandei. Vamos ver. Bem, ainda não chegou nada aqui. Deve estar chegando de cavalo. Bem, eu acho que Eu vou tentar mandar de novo. eu vou terminar a conta antes de chegar. Vamos lá. Primeiro termo é 1, o N é 95, nós queremos o 95º termo, a razão é 2. Ah, agora chegou. Daí você, olha só, né, que coisa mais desnecessária que você fez. Você fez 95 vezes 2 e menos 2 vezes 2. Não precisa disso, né?
Você já poderia ter dito aqui que é 94, né? 95 menos 1 é 94. Mas você não errou. Você só fez da forma mais difícil, vamos dizer assim. E agora 94 vezes 2 é 180 mais 8. 188. Então vai ficar 1 mais 188, o que vai dar 189. Sua resposta. Beleza? É isso aí, cara. Olha Certo. só. Você pegou bem o assunto aí. Agora é só você tentar, para nossa próxima aula, hein? Eu quero que você tente fazer as questões dessa lista e venha com dúvidas, hein? Tá bom? Ok. Então tá bom. Até. Tchau, tchau. Até a próxima.